Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Eleva Ginástica Artística e a série Neurociência na Aprendizagem da Ginástica Artística. E hoje nós vamos falar sobre o efeito Zeigarnik. Sabe quando você está assistindo aquela série que você gosta e que termina um capítulo e você fica com aquela vontade imensa de saber o que vai acontecer na continuidade? E dá aquela vontadezinha de continuar assistindo e a gente vai lá e assiste mais um capítulo. E assim a gente vai, quando a gente vê, já assistiu vários capítulos e deixou de fazer algumas coisas que talvez fossem mais importantes. Ou então quando você está com aquela música chiclete na cabeça, que você fica cantando uma parte dela e ela fica o dia inteiro na sua cabeça e você quer parar de pensar nela ou de cantarolar ela e você não consegue. Então, nesses dois exemplos, você estava sobre o efeito Zeigarnik. Mas no que consiste então esse efeito? Esse efeito é um processo cognitivo que acontece de forma instintiva em nossa mente e nosso cérebro, onde quando deixamos algo incompleto para o futuro, nós temos uma tendência muito forte, um impulso muito forte de querer finalizá-los. É importante a gente perceber que esse efeito, por ser um processo cognitivo, ele está ativo e faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, nas nossas aulas de ginástica artística também isso está muito presente. E ele é muito perceptível, por exemplo, nas aulas dos babies, com os pequeninhos. Quando você está fazendo uma atividade, demonstrando uma atividade, as crianças estão aguardando, vamos dizer, uma turma de 7, 8 crianças, Tem uma criança fazendo e 7 aguardando. E muitas vezes elas estão ali num tempo ocioso e estão querendo buscar fazer outras coisas. Então elas encontram um material ali do ginásio, no meio da aula, e inventam na cabeça delas uma brincadeira. E normalmente essa brincadeira ela tem um início, um meio, um fim, porque é uma brincadeira que talvez elas já façam. E aí muitas vezes o professor chega, ela está fazendo essa brincadeira, o professor quer que ela volte para a aula e o professor não entende que ela iniciou um processo e esse processo precisa ser finalizado. E como fazemos? Uma dica que eu dou é que você conduza a finalização da brincadeira que ela iniciou fora da aula, para que você consiga trazê-la de volta para a aula. Porque se você simplesmente interromper a brincadeira e trazê-la para a aula, ela vai ficar com essa informação em aberto na mente dela e ela não vai conseguir estar focada naquilo que você está pedindo para fazer. Então, neste caso, considerando esse efeito, eu sugiro que você faça uma condução para finalizar aquela brincadeira, para que ela retorne para a aula e faça aquilo que você peça. Mas isso nós estamos falando do efeito agindo de uma forma, entre aspas, contrária, prejudicando a aula, de certa forma. Mas tem uma forma melhor de a gente utilizar o efeito a nosso favor. A gente pode considerar ele quando a gente estiver planejando as nossas aulas, para que a gente não fique remediando, sempre tendo que buscar e resgatar as crianças para a aula. A gente já pode considerar esse efeito dentro do próprio planejamento. Então, quando a gente for fazer a aula, a gente cria ele de uma forma, considerando esse efeito, e a gente consegue prender a criança dentro da aula. Isso tem a ver com a motivação extrínseca. Se você não sabe sobre esse assunto, a gente já fez um vídeo sobre isso. Volta lá em alguns vídeos, tem um vídeo sobre motivação. Assiste lá que você já vai saber sobre o que eu estou falando. Então, você vai estar prendendo a criança na aula e auxiliando ela que ela consiga se manter naquele processo. Então, para essa idade, as crianças pequenas, os babies, eu sugiro então que a aula seja fragmentada em alguns momentos e que esses momentos estejam bem claros para a criança, o início, o meio e o fim. Então ela vai iniciar a atividade e dentro dela existe um mecanismo que faz com que ela tenha uma tendência a finalizar essas atividades. Então toda vez que ela inicia, ela vai querer finalizar e vão ser coisas mais curtas. Durante a aula você vai ter vários momentos desses e assim você auxilia o seu aluno a participar e estar mais presente nas aulas. Mas vamos lembrar que esse é um processo cognitivo que acontece com todo mundo e em qualquer idade. Então, no seu planejamento de qualquer turma, você pode considerar isso e fazer uma aula que prenda o aluno nos processos que você criar. No próximo vídeo dessa série eu vou falar sobre reforço positivo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos nos próximos vídeos.